Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Amanheceu, amém? Temos de volta a esperança, amém? Então, vamos continuar a leitura do nosso texto. Eu acho que muita gente não entende esse texto aqui, mas eu creio que pela graça de Deus a gente vai dar uma explicada e trazer mais luz, amém? Gênesis capítulo 20, versículo 8, diz assim: Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. E lhe contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando: Para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha esposa. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: Dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filho, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. É interessante, né? Parece que Deus aqui faz uma jogadinha e muitas vezes a gente não entende. Aqui nós vemos o texto dizendo, né, que o Senhor foi advertir Abimeleque, e aqui nós já vemos no versículo 18 que o Senhor havia tornado estéreis as mulheres da casa de Abimeleque. Parece que Deus está contra ele mesmo, é interessante. Mas quando a gente chega na revelação, lá no Novo Testamento, e entende um pouco sobre a obra de Jesus, nós vemos aqui não que Deus estava brincando, mas nós vemos aqui o caráter do nosso Deus, abençoador, de transformar a maldição em bênção. E nós vemos aqui que Deus, ele não nos, vamos dizer assim, nos dá segundo os nossos pecados, mas ele nos dá segundo o seu propósito e segundo a sua graça. Mesmo Abraão e Sara aqui tendo errado, amém? Eles erraram por causa do medo que eles tinham de serem, vamos dizer assim, Abraão tinha medo de ser morto, porque Sara era muito formosa. Então, assim, o que aconteceu, e o texto fala, é que Abraão fez um acordo com a mulher quando saiu a peregrinar, né? Ela era filha do seu pai, mas não era filha da mesma mãe, e aquilo era algo comum naquela época, amém? Um meio-irmão casar com a meia-irmã. E é interessante nós observarmos isso aqui, porque ele, por ter esse pensamento, ele disse: olha, no meio desse povo não há quem tema a Deus, né? E na verdade, Deus vem à noite em sonhos e fala com Abimeleque, e Abimeleque vai justificar. Quantas vezes Deus nos vem nos advertir a respeito de coisas erradas na nossa vida e a gente começa a justificar? E esse texto aqui é interessante porque nós precisamos entender a graça de Deus. A graça de Deus não é uma liberdade para nós pecarmos. E muita gente vê esse texto aqui e muitas vezes quer dar uma de malicioso, né? Quer dar uma de Abimeleque. Ah, mas eu não sabia. Mas Deus advertiu ele, nós comentamos ontem, né? Você não sabia. Então, antes de você cometer, eu estou vindo aqui dizer a você que você vai morrer. Porém, se você se submeter, você devolverá a mulher deste homem, porque este homem é profeta. Ele vai orar por você e você vai ficar curado, né? Interessante. Tem um texto lá em Neemias, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte, Neemias 13, 2. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. É interessante quando a gente vai ver, né, Balaque, que vai tentar amaldiçoar o povo de Deus em números. Porém, quando Balaque tentava amaldiçoar o povo de Deus,
o Senhor colocava palavras de bênção na sua boca. E Israel, em vez de ser amaldiçoado, ele era abençoado. O que podemos aprender com esse texto? É que Deus tem o poder de transformar qualquer maldição em bênção. E nós vemos isso aqui na vida de Abraão. A bênção do Senhor estava sobre ele. A bênção do Senhor está sobre mim e sobre você. Mas alguém pode dizer assim, mas veja bem, pastor, se o senhor ficar falando essas coisas, as pessoas que têm um mau coração, elas vão abusar e vão ficar na prática do pecado sem arrependimento. Não, irmãos, não é isso que acontece. Quando Deus derrama sobre nós a sua bênção e quando Deus renova sobre nós a sua misericórdia, é por causa da sua graça e do seu amor. Amém? E nós vimos que sua misericórdia ela é finita. Mas graças a Deus pela ação interior do seu Espírito em nós, que nos faz compreender esse amor e abandonar a vida errada e pecaminosa que muitas vezes nós trilhamos. A vida errada e pecaminosa, muitas vezes, que nós praticamos, né? Aqui 25 anos após, Abraão vai praticar o mesmo erro por causa de medo. E tem gente que vive na prática de erros por causa de medo. Muitas pessoas não são dizimistas, muitas pessoas não são ofertantes por medo de faltar. Mas Deus tem dado graça, Deus tem abençoado, Deus tem multiplicado, ainda que ele não seja um praticante nessa área, chega um determinado momento que ele rompe com isso. E aquilo não, o medo não mais domina ele e ele se torna um abençoador da obra de Deus. É interessante. Abraão aqui, né, ele justifica com Abimeleque, mas ele vai receber graça, não como ele recebeu de Faraó no Egito, mas uma graça multiplicada, amém? Porque além de receber, né, ovelhas, além de receber servos e servas, está aqui, olha, no versículo 14, então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas e os deu a Abraão. Lhe restituiu a Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque, olha o que é que ele vai dizer, olha a graça de Deus aqui, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Aleluia, aleluia. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Aleluia. E o rei tinha poder de fazer isso. Amém? Abimeleque diz, olha, minha terra está diante de ti. Habita no melhor. Por quê? Porque aquele era um profeta de Deus. Através daquele profeta de Deus, ele poderia abençoar Abraão de forma maravilhosa. Amém? Ele poderia abençoar Abraão de forma tremenda e de tabela ainda abençoar Abimeleque também. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, é impressionante como nós precisamos entender a graça de Deus. É impressionante como muitas pessoas distorcem a graça de Deus, não compreendem essa graça e não desfrutam do favor e do poder de Deus. Amém? Então, meu desejo é que você possa ter e receber o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? No pleno conhecimento da vocação celestial, do propósito divino para a sua vida, para que você possa, através da graça de Deus, aprender, né, a desfrutar dessa bênção e a não ficar se condenando, se destruindo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. As pessoas que se levantam para nos amaldiçoar, ei, Deus vai colocar palavras na boca delas de bênção sobre a nossa vida. Amém? Porque Deus prometeu nos abençoar. Deus disse, olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no versículo 3, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Abençoou é passado, irmãos. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele trouxe a bênção, amém? E ele manifestou essa bênção na minha vida e na tua vida. Então nós nascemos de novo, não podemos ficar ressentidos com o passado, nem ansiosos com o futuro. Nós precisamos viver o hoje. E se as misericórdias de Deus se renovou hoje, aproveite essa misericórdia para desfrutar da graça, do favor e da bênção de Deus. Amém? É interessante, a partir daqui, no capítulo 21, vai dizer que Deus visitou Sara
e ela vai conceber de Abraão, Isaque, amém? Vai ter um probleminha com Agar, mas Abraão vai fazer uma aliança com Abimeleque. Louvado seja Deus. E Abimeleque será abençoado por causa de Abraão. Abraão foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. E mesmo sendo movido pelo medo e errando, Deus transformou a maldição em bênção. Amém? Para que ele não errasse mais nessa área. Então, se Deus te favoreceu, né? Se Deus te agraciou, se Deus te presenteou numa coisa que você pensava que ia ser amaldiçoado e veio bênção, que você aprenda a não praticar mais aquelas coisas, a não errar mais na mesma área, mas a desfrutar dessa bênção de Deus e se achegar a Deus, porque é nos achegando a Deus e descobrindo nossa vocação celestial que nós andamos em maturidade, amém? Em consciência da presença de Deus e livre de condenação e culpa, amém? Andando uma vida num nível mais alto, mais elevado, mais próximo de Deus. E lembre-se, elevado para com Deus é humilde e mais baixo diante dos homens, porque aquele que quiser ser o maior deve ser o que mais serve, amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um grande abraço e até amanhã.